Deus abençoe vocês, caros seguidores da página Cristo Suburbano. Aqui quem fala com vocês é Eduardo Teixeira e este é o canal do Punk Rock Hardcore Cristão e vez ou outra eu falo algum papo sobre a música cristã em si. E hoje é um desses vídeos. Só que antes, meu amigo, a gente atingiu 1000 inscritos, muito feliz. Eu ia fazer um vídeo de agradecimento, ainda vou fazer contando a minha história através da música cristã. Mas ó, cara, não custa nada. Mete o seu like aí pro YouTube entender que você tá gostando aí, cara. Manda o seu like aí e compartilha esse vídeo também. A palavra de Deus precisa chegar em diversos lugares. Mas voltando ao assunto, eu recebi nas mensagens do YouTube ali, notificações do YouTube, uma pessoa mandou, vou ler aqui no computador, vai aparecer aqui embaixo, Beleitor do 100. Olá, qual sua opinião sobre o Christian Black Metal, Black Metal? O que você pensa a respeito? Cara, perguntinha interessante para quem sempre foi do punk rock, hardcore, ska, essas coisas. Mas eu vou começar contando uma história do meu envolvimento primeiro com o black metal, como que eu conheci. Antes de eu conhecer Jesus, eu tinha uns amigos que curtiam muito esse negócio do black metal. Aquela época lá do Burzum, do Mayhem, enfim, as bandas norueguesas, aí começava a sair matéria dos caras que os caras tacavam fogo em igreja. Você pode até ver um pouco um filme que saiu, Lord of Chaos, que mistura um pouco de ficção com realidade e tudo, sobre lá a vida de Varg Vikernes, Euronymous e esses caras. Assiste aí, que é um filme interessante, tal, é bacana para entretenimento. Eu tive esse problema no seguinte, tive amigos que curtiam black metal, e ali os caras mostravam lá os sons do Burzum, mostravam lá os sons do Mayhem, mostravam lá os sons de banda lá, Dark Throne, eu lá entendo disso aí, cara. Os caras mostravam e eu ouvia. Confesso que assim, nunca me atraiu musicalmente, nunca gostei. E não porque, é o rock do capiroto, é um som que foi feito pro capiroto. Não, nunca fui. Eu era um cara que tava naquela fase lá dos anos 90, com Nirvana, curtindo Raimundos, Sex Pistols, Ramones. Só que eu achei interessante que eu vendo um pouco a vida dos caras que curtiam, eles levavam a coisa tão a ferro e a fogo, esse negócio do black metal, que também na mesma época, no mesmo período, começou a sair nas revistas coisas sobre o white metal, da banda Mortification. Começou a sair também revistas. E um dia, por curiosidade, eu perguntei para os caras, o que vocês acham aí de ouvir assim o white metal, como Mortification? Os caras falavam pra mim na época, pô, você pode colocar todo o instrumental que for, pode ser a maior sonzeira, mas se o som enaltece a Deus, eu tô fora, não quero saber disso. Era isso que os caras falavam. E os caras procuravam viver aquilo na essência. Você sabe como é que é adolescente, procura ter sempre um senso de pertencimento. O ser humano, ele sempre tem esse senso de querer pertencer a um algo maior, ter esse senso de pertencimento. Aí o que os caras faziam? Os caras iam no cemitério de noite, os caras faziam envolvimento com magia, ficavam lá invocando demônio, invocando espírito. Teve uma vez que eu já presenciei até algumas, eu achei até assim, desenhava lá um círculo no chão, lá deitava e um dos conhecidos ficava possuído. E eu até via assim, a vela que os caras acendiam, a vela aumentando o fogo, cara. Foi uma coisa de louco. O que eu tô falando, eu tô presenciando. O que eu presenciei, né? É o termo certo. Eu presenciava aquilo ali, eu falava, caramba, isso aí é meio que real, né? Eu sempre acreditei em Deus, mas não assim, tinha uma relação com Deus, essas coisas igual eu tenho hoje. A minha relação com Deus era uma questão de crença, questão familiar, fui criado em família católica, tudo, ia na missa, esses negócios. O que eu achei interessante é que os caras levaram o negócio tão a fundo, mas tão a fundo, que quando eu me converti, eu me lembro que até uma vez a gente foi no cemitério e um deles ficou possuído.
A gente acabou lá trocando porrada, porque ele quis, sei lá, me acertar, fazer uma coisa horrorosa. O outro também ficou biruta, entendeu? Essas vezes que eu fiquei assim, que eu ia no cemitério do Vila Formosa de noite. E aí o que acontece? Tive esses problemas todos aí. E aí, lógico, me converti, cheguei a falar de Cristo para um, acabou não dando muita importância. Falei de Jesus para outro, o cara foi até no culto comigo, o cara falou, poxa, infelizmente não tem como eu aceitar Jesus, eu não tô afim de aceitar Jesus, eu gosto da vida que eu levo. Ok, o cara foi sincero, foi bacana tudo. O resultado disso tudo é que um deles está preso, está realmente na cadeia. Ah, sabe fulano de tal? O que tem? Foi preso. Eu fui lá, consultei o processo dele tudo na internet lá, conheci o nome dele completo e vi que ele foi preso por agressão a mulher, ele foi preso por causa disso. Eu já conheci o histórico dele, ele tinha uns históricos de violência, assim. Não era um cara que já servia para ser amigo, porque o cara tinha esses históricos de violência e tudo. Outro caso, o cara bateu com os pinos, o outro amigo, o que falou, não tô afim. Eu não sei se isso tem envolvimento espiritual ou não, mas isso aí foi um caso, assim, são casos que eu relato para você do meu relacionamento. Tá, pronto, me converti. Black Metal. Eu me lembro que eu trabalhava no call center da CIA, e ali eu tinha uma colega que era esposa do baterista do Death Poems. O primeiro contato que eu ouvi falar do Black Metal cristão pra valer foi através dessa minha colega. Eles recebiam várias cartas com ameaça de morte, tudo, aquela coisa de fã, cara. Fã brigando por banda é igual fã de político. Os caras estão contando o dinheiro na mesa, estão ali tudo se abraçando, se beijando, e os fãs estão se matando, estão ali se batendo. É tudo manipulável. Eu me lembro até o que Calvino disse, que o coração do homem é uma fábrica de ídolos. E voltando a isso, ela falava, vai ter um show do Death Poems no CMF. Fora isso, eu já tinha ouvido na rádio, Manchete Gospel, na época, que tinha um programa do CMF, Christian Metal Force, na época, que o programa ele falava, né, mostrou lá um cara dando um testemunho do Death Poems, que era uma banda que fazia umas performances e tudo. O cara contou um caso lá do vinho, derramando vinho, falando que é a questão do sangue de Jesus caindo sobre as pessoas, sobre as vidas. Isso me faz até lembrar que, pelo menos nos anos 90, e hoje tem também, é lógico, não estou falando que a minha época, eu estou querendo ser saudosista, que minha época era melhor. Lógico, para um tiozão que nem eu, sempre vai ser. Mas acredito que tem hoje também galera remanescente, galera que leva a sério, galera que curte servir a Deus com firmeza, tudo. E aí os caras chegaram a ver tocar, levei a galera lá do CMF. A maioria dos caras do CMF era tudo do hardcore lá comigo, hardcore, punk rock. E diga-se, quando eu falo hardcore, é hardcore melódico. A gente ia lá, tudo, e aí a gente viu lá o Death Poems tocando lá, aqueles vocais lá e tal. Eu quieto na minha assistindo, vendo lá a galera indo pra frente lá do Copan, auditório Copan, isso mesmo, bangueando lá a cabeça tal, e eu só olhando ali e tal, bacana, nunca me atraiu. A minha opinião, realmente, Bellator, sobre o Black Metal ou Black Metal é o seguinte: eu não gosto, nunca fui fã. Só que tem um documentário muito bacana que eu indico, que é esse que está aqui do lado, vocês estão vendo aqui, que é o A Light in the Darkness, a Nêmesis Divina, que é um documentário muito bacana que conta sobre essa pegada do Black Metal. Ali um dos entrevistados ele falou uma coisa bacana, que nenhuma música é ideológica ou religiosa por si própria. É lógico, a música ela pode nascer no ambiente, que nem o punk rock nasceu no meio dos punks. O progressivo, o rock pauleira nasceu no meio dos hip, que seja. Mas assim, nenhuma música é ideológica. A gente sabe que o rock nasceu na igreja, mas assim, nenhuma música é ideológica ou religiosa em si. Vai muito daquilo que o próprio autor da música ele expressa nas letras. Quando a gente fala punk rock cristão,
a gente está dando assim um segmento, um nicho. É um punk rock tocado com letras cristãs. Um black metal ou um un-black metal é a galera que pega toda aquela musicalidade do black metal e enfia lá no letras que exaltem a Deus. O que eu penso disso tudo, a minha visão ela é apostólica. O que eu entendo por visão apostólica? É aquela só de envio? Não, a visão apostólica é uma visão redentiva. Ela procura redimir todas as áreas das nossas vidas e setores da sociedade. E quando se fala, esse documentário eu indico ele aqui para vocês assistirem, tá aqui no primeiro link da descrição. Quando eu falo que a visão apostólica ela deve atingir todos os níveis da sociedade, eu quero dizer para vocês que todas as áreas da minha vida têm que ser redimidas por Deus. Quando eu estava em Adão, eu não conhecia Jesus, eu vou dar até um exemplo aqui, vou pegar esse R2D2 aqui. Tá vendo esse R2D2, certo? Ele já era meu. A partir do momento do pecado de Adão, ele deixou de ser meu. A partir do segundo Adão, que é Jesus Cristo, ele volta a ser meu. Então eu entendo que a questão da visão apostólica em si é redimir todos os setores da nossa vida, todas as áreas. Relacionamento, vida financeira, porque o diabo ele não é dono de nada. Satanás, ele não é dono de nada. Não é, cara. Então, assim, os setores da sociedade. Imagine esses jovens, na época, que se juntavam lá no Inner Circle, lá do Euronymous, essa turma toda, vocês vão ver isso aí também no Lord of Chaos, que é legal, se reuniam para querer definir o que é black metal e o que não é black metal. Essa galera toda trouxe assassinato para a vida deles, trouxe morte para a vida deles, trouxe umas coisas tão ruins para a vida deles que acabaram assim, jovens que acabaram se esvaindo e perdendo a vida. Agora imagine vocês, quando entra bandas como Mortification, Ancestor, Word, que saíram tudo pela Nuclear Blast, a mesma do Sepultura, saíram ali tudo, porque a Nuclear ela não gosta de ter rabo preso com nada, não gosta que ninguém interfira em nada na opinião deles. Imagina, os caras lançando uma palavra no meio dessa escuridão. E talvez, você que me assiste, você pode estar se vendo numa escuridão. Às vezes, você adota a música porque realmente a música é um local onde a gente escapa, é um local onde a gente vai, é um local onde a gente extravasa. A música é um lugar onde a gente se encontra. Mas nada disso pode preencher o vazio do coração. A vida ela tá tão em escuridão e às vezes a gente fica pensando, onde está Deus? Esse Deus isso, esse Deus fraco. Eu já li em coisas de garotinho juvenil aí, falando que o Deus fraco, que foi crucificado, se permitiu ser crucificado, esse negócio. O que o garotinho juvenil não diz é que esse Deus fraco, ele ressuscitou. Isso mesmo, ele ressuscitou. Para que ele venha o quê? Coroar a minha vida e a tua vida em glória. Ele usou uma coroa de espinho para que a gente possa usar uma coroa. Eu digo para você, talvez você esteja procurando um lugar para se pertencer. Você foi feito para pertencer a Jesus Cristo. Você foi feito para pertencer a Deus. Então, respondendo o seu comentário, Bellator, o que eu penso do black metal? A visão é apostólica. Todas as áreas e setores da vida precisam ser alcançados porque o diabo não é dono de nada. Se eu gosto... Não gosto. Não é o meu estilo musical. Assisti esse documentário A Light in the Darkness apenas por interesse e por gostar de culturas. É muito bacana. Aos que são contra esse estilo de música, eu deixo para vocês o Salmo 50, que diz: louvai o Senhor, louvai a Deus no seu santuário, louvai no firmamento do seu poder. E se a gente for ver lá os verbos, falar louvai com som de trombeta, louvai com saltério e harpa, louvai com tamborim e dança, louvai com instrumentos de corda e órgãos. Louvai-o, ele diz lá, todo ser que respira, louve ao Senhor. Louvai-o com punk rock, hardcore,
com black metal, com heavy metal, mas louve ao Senhor. O diabo, ele não é dono de nada. Aliás, o diabo, ele quer sequestrar tudo aquilo que Deus criou e atribuir a glória a ele. Mas não, a glória pertence a Deus. E é Deus o doador da vida, é através do verbo Jesus que tudo foi feito através de Deus. Eu acho muito interessante, para finalizar o vídeo, tem um livro das Crônicas de Nárnia que se chama O Sobrinho do Mago, primeiro livro de como Nárnia foi criada. E uma coisa que eu achei interessante quando Aslan, como Aslan criou Nárnia, ele criou através da palavra, e a palavra dele ecoava. O próprio Leão disse, olha, Nárnia ainda está sendo criada por causa da vibração da minha palavra. Hoje, pode-se falar, mas Deus criou aquilo que está no Gênesis. Não, as coisas ainda estão sendo criadas porque a palavra de Deus ainda está ecoando através dos tempos. A gente tem sido o propagador dessa voz que ecoa. A voz de Deus ecoa e continua criando. A voz de Deus ecoa e começa a derramar sabedoria no homem para que ele possa criar mais coisas. A voz de Deus está ecoando para cada um de nós. Eu encerro esse vídeo. Se você gostou, se subscreve no canal, mete o dedo no like aí e compartilha ele, porque vamos encher esse YouTube aí, essa internet de boa música e de boa mensagem dentro da palavra de Deus. Deus abençoe cada um de vocês.